verdadeiro paraíso natural. A vista é linda, por todos os ângulos, seja por cima ou por baixo. Cachoeiras de tirar o fôlego, que formam piscinas de água transparente. E ainda, as grutas cheias da nossa história ancestral. Estas são as Grutas do Diogo, A1 e A2. Elas são sítios arqueológicos, ou seja, locais onde são encontrados vestígios de atividades humanas passadas, como artefatos, construções, sepulturas, pinturas rupestres ou modificações na paisagem. São sítios arqueológicos, Gojá 01, Gojá 02 ou Gruta do Diogo 1, Gruta do Diogo 2. São abrigos ou grutas a céu aberto onde teve ocupação de povos ancestrais. Nossas ocupações são de aproximadamente 12 mil anos. Temos aqui pedra lascada e pedra polida. As grutas ficam dentro de uma fazenda em Serranópolis, na região sudoeste de Goiás, o que deixa o passeio ainda mais charmoso, bem a cara do nosso estado sertanejo. Eu imaginava que seria dentro de uma fazenda, porque no que a gente foi, ele já era o local onde a gente faria a trilha. Então foi bem interessante, acho que enriqueceu mais ainda o passeio, porque a gente teve contato com alguns animais da fazenda, acho que foi bem interessante, principalmente porque a gente teve contato mais de perto, vamos dizer assim. É uma região muito bonita, a gente passou por uma região bem montanhosa, vamos dizer assim, então acho que enriqueceu ainda mais o passeio. Esta é a segunda vez que a Laura participa de uma trilha. Desta vez, ela escolheu as Grutas do Diogo justamente por ser um lugar que une trilha com história. É a segunda vez que eu faço esse tipo de passeio, porém, assim, nesse grau de dificuldade, bem entre aspas, é a primeira vez. É a nossa segunda vez, porque a gente achou interessante da primeira vez que a gente fez, é uma descoberta, eu acho que é um enriquecimento cultural. O começo do percurso é com a ilustre presença dos animais da fazenda. Passamos pelos cachorros da propriedade, pelo gado e os cavalos. E tudo isso com os cantos dos pássaros ao fundo, numa bela trilha sonora. Nós somos corredor ecológico com o Parque Nacional das Emas. Praticamente todos os animais que a gente encontra no parque, a gente vai encontrar aqui também. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a proteção dos nossos guiados, quanto à questão de animais peçonhentos e animais de maior porte também. Da sede da fazenda até a primeira gruta são cerca de 4 quilômetros de distância. O caminho é cheio de belezas naturais, como serras e árvores nativas do cerrado, mas também conta com muitos desafios. São subidas, descidas e muitas pedras pelo caminho. Eu sabia que teria desafios por ser um caminho trilha, uma mata um pouco fechada, só que eu imaginava que seria um pouco menor os desafios, é um caminho um pouco difícil de fazer. Qual que você acredita que foi a parte mais dificultosa? A subida, a descida, as pedras? A parte mais dificultosa é a questão das pedras, porque tem lugares que as pedras elas são um pouco soltas, então você tem um risco ali de cair, você precisa ter cuidado, eu acho que essa é a parte mais difícil. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, finalmente chegamos ao nosso primeiro ponto de parada, a Gruta 01. Este espaço aqui, onde viviam nossos ancestrais de pelo menos 12 mil anos atrás. E aqui nós encontramos gravuras e pinturas feitas por eles nas rochas e também algumas ferramentas que eram construídas por eles utilizando as pedras que tem aqui neste local. Essas são algumas das gravuras e pinturas feitas pelas pessoas que estiveram aqui há milhares de anos. Esse desenho parece ser pássaros voando. Já esta pedra era parte de uma ferramenta deles. Segundo o nosso guia, ela seria a parte cortante de uma machadinha, que na época eles usavam para cortar madeira e caçar animais. Acredita-se que aqui era o quê? Eram as casas dos ancestrais? Eles faziam o que aqui? Dormiam, comiam? Como que acredita que era a vivência deles aqui? Sim, aqui realmente era a casa deles naquele período. Como eles não tinham construções, essas casas já estavam prontas, né? Então era aqui que eles dormiam, comiam, faziam seus rituais, era aqui que era onde eles viviam naquele período. Outra parte interessante que você estava contando para a gente que eles também eram enterrados por aqui, né? Porque eles morriam e aí eles tinham o próprio ritual deles de enterro também, inclusive restos já foram encontrados aqui nesse local.
Sim, a gente sempre encontra porque onde eles estavam naquele período é onde eles eram enterrados quando faleciam, porque não tinha cemitério naquele período. Por isso que a gente tem que ter um cuidado todo especial com o local, porque é área que só pode ser feita pesquisa com arqueólogo. Sem a presença do arqueólogo não é permitido fazer escavação. Nas grutas 1 e 2, encontramos basicamente as mesmas coisas, mas esses locais ainda são pouco conhecidos, até mesmo pelos moradores da região. As pinturas nas grutas também estão pouco preservadas, seja por fatores naturais ou antrópicos. Por isso, as duas áreas são protegidas pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atos de vandalismo nesses locais podem ser punidos com multa e até prisão. Essa é uma tentativa do órgão de manter preservados esses locais, que são tão ricos da história da humanidade. Como a gente trabalha com turismo de expedição, trilhas longas e lugares de difícil acesso, muitas crianças vão ter dificuldade. Então a gente sempre fala de 12 anos acima e aqui sempre com visita guiada, porque aqui está proibido pelo IPHAN a entrada de visitas sem o guia, porque tem área de escavação e houve algumas depredações, então a gente está tendo cuidado de estar sempre guiando e explicando ao turista o que ele pode e o que não pode fazer. Em 1996, arqueólogos descobriram na Gruta 2 um dos mais importantes registros de fósseis humanos, que ficou conhecido como o Homem da Serra do Cafezal, ou Zé Gabiroba. Os fragmentos dele estão guardados no Museu Histórico de Jataí, cidade vizinha. Eles enterravam geralmente em posição fetal porque ocupava menos espaço, só abriam uma pequena vala, colocavam o indivíduo em posição fetal e colocavam rochas em cima. Por que a gente encontrou em profundidade grande? Os sedimentos que veio por arraste ou que caiu do teto que foi cobrindo o indivíduo. Estamos a 1,90 m de profundidade, onde foi encontrado o indivíduo mais antigo de Serranópolis, que tem aproximadamente 12 mil anos. O que eu estava mais esperando para fazer era entrar dentro da gruta mesmo, onde até em cima tinha a parte rochosa, nas laterais também. Acho que foi uma experiência bem interessante, porque onde a gente já tinha feito não tinha essa parte, era só a trilha. A gente subia em algumas montanhas, em algumas partes rochosas, mas essa, por exemplo, estava sendo a mais esperada e foi a mais que surpreendeu. Inclusive, estando aqui, sabendo que não era só lá, eu estava esperando só lá. E o passeio ainda foi além, vamos dizer, né? Para fechar o passeio com chave de ouro, as grutas também contam com duas belas cachoeiras. Essa cachoeira faz parte do complexo aqui da Gruta do Diogo, né? Ela é o terceiro atrativo depois de visitar a Gruta 2 e a Gruta 1 do Diogo. É um deleite para os turistas, né? Haja vista que a gente faz primeiro uma caminhada pela história, depois aí se deleita nessa cachoeira. Então a cachoeira ela se chama Cachoeira Canguçu, ela fica no Córrego Bela Vista, onde ali na parte superior a gente também tem algumas outras cachoeiras. E é um deleite, é um convite mesmo, tanto a nível de paisagem quanto a nível de água, para a gente poder refrescar depois de uma trilha de alguma forma quente, né? Que é uma descida de 5 quilômetros. Apesar desta aqui ser bem alta, cheia de pedras e com um caminho desafiador para chegar, o guia explica que é uma cachoeira totalmente segura, bastando apenas atenção ao local. Cachoeira Canguçu é um espaço que precisa de atenção, assim como todas as outras cachoeiras. É preciso estar atento ao tempo, né, para ver se o tempo também faz o convite à cachoeira. Hoje um dia ensolarado, um dia que está batendo o sol ali no Vale da Cachoeira. Então um dia bom de se ficar e é um lugar que precisa de cuidado. Na parte superior da cachoeira é uma parte escorregadia, a gente não proíbe de subir, mas a gente pede atenção redobrada e sempre está olhando nos locais para ver se tem algum animal. Então exige atenção, assim como todos os espaços de natureza exigem presença. A água é bem fria, mas depois de uma trilha quente, cheia de desafios, ela fica bem agradável. O turista entra e esquece de sair. Aqui é um convite, literalmente, a poder ver aquilo na própria gruta e a pessoa ganha para si um espaço para refletir um pouco sobre a história, para pensar mesmo sobre a importância, né, da natureza preservada para a sociedade. E é um convite sempre à educação ambiental, porque a gente só tem espaços assim
se a gente tiver conservação ambiental. Aprovadíssimo, recomendo muito. É uma experiência muito boa para quem gosta. Essas são as Grutas do Diogo, 2 dos mais de 40 sítios arqueológicos de Serranópolis. Paraísos naturais e cheios de história, que só Goiás que tem. Eu não esperava toda a explicação histórica que teve, o nosso guia ele é bem preparado e é de extrema importância para o enriquecimento cultural.